Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Começaremos a conversar a respeito de um novo assunto hoje. Conversaremos especificamente a respeito de hidrocarbonetos. Espero que vocês gostem dessa aula. Mas antes de começarmos, aquele recadinho de sempre. Por favor, feche a porta do seu quarto, deixe o seu caderninho ali do lado, copo d'água. Coloca o celular no modo avião e bora que bora, porque essa aula tá show de bola. Antes de começarmos, vamos apenas fazer uma rápida revisão do que nós conversamos na aula anterior. Foi basicamente a respeito da nomenclatura de compostos orgânicos que possuem ramificações, ou seja, que possuem fileiras de carbono colocadas assim juntos da cadeia principal. Então, por exemplo, se eu tenho a seguinte estrutura, e aqui eu tenho um segundo átomo de carbono, aqui eu tenho mais 2 átomos de carbono. Estes átomos periféricos, por assim dizer, são chamados de ramos ou radicais. Esse radical aqui, como é composto por um único carbono, é chamado de metila. Já este outro radical aqui, como é composto por 2 carbonos, é chamado de etila. Só que ao colocá-los no nome da molécula, nós usamos apenas metil e etil. Belezinha? Sem dúvidas quanto a isso. É importante dizer que a contagem de carbonos da minha cadeia principal deverá respeitar a ordem de prioridade, sendo primeiro as insaturações, e por insaturação você deve entender ligações duplas e triplas, e depois, só depois, as ramificações. Por ordem de prioridade, eu quero dizer os carbonos com a menor contagem possível. Então, por exemplo, se eu puder contar de uma forma que a minha dupla ligação esteja no carbono 2 e não no carbono 6, então eu vou dar prioridade para a contagem do carbono 2. Beleza? Não importa quantas ramificações eu tenha. Mais uma coisa, ao nomear essa estrutura, é importante dizer que o primeiro radical que aparece é aquele da ordem alfabética. Então aqui eu tenho metil, aqui eu tenho etil, E vem antes de M, então o nome desse camarada começaria com et. Tudo bem? Com etil, no caso. Hoje nós conversaremos especificamente a respeito de algumas propriedades e alguns compostos denominados como hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, como o próprio nome sugere, são aqueles que possuem apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura. Sem oxigênio, sem nitrogênio, sem enxofre, sem nada. Só carbono e hidrogênio. Por conta disso, eles possuem algumas características específicas, como, por exemplo, eles tendem a ser voláteis, principalmente os de cadeia curta. Isso é muito interessante que vocês saibam. Então, por exemplo, quando você vai no posto de gasolina e você sente aquele cheiro agradável de gasolina, na verdade você está sentindo um cheiro agradável de câncer. Não, estou brincando. De hidrocarbonetos que causam câncer. Dentre eles nós podemos citar o benzeno, o hexano, enfim, dentre alguns outros que estão presentes na gasola. Beleza? Eles são voláteis. Por serem voláteis, eles tendem a passar para o estado gasoso, mesmo em pequenas proporções. E essas moléculas que estão no ar chegam nas suas narinas e, a partir disso, o seu cérebro interpreta aquilo como aquele cheiro que você sente. Beleza? Eles são apolares, lembrando que o prefixo a é negação, ou seja, eles tendem a não ter polaridade. Beleza? Tudo bem que nós temos uma ligação entre um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio, e eles possuem polaridades diferentes, mas é uma diferença muito, muito pequena, sem contar que a geometria ajuda a neutralizar essa pouca diferença que já existe. Então, os hidrocarbonetos, eles são apolares, beleza? Eles são insolúveis em água. Por insolúvel, eu quero dizer que é muito difícil de dissolver. Uma pequena parcela sempre dissolve, mas muito pouquinho. Se você colocar gasolina e água juntas, você vai ter 2 fases, mas o ideal é que você não coloque gasolina em um frasco aberto, porque pode te fazer mal, criatura. Beleza? Eles tendem a ser muito inflamáveis, principalmente os de cadeia curta, como o caso do metano, do etano, do propano, do butano. Esses camaradas, eles entram em combustão com um estalar de dedos, quase que literalmente, e eles são usados corriqueiramente no nosso cotidiano. Graças a Deus, nós usamos substâncias inflamáveis e cancerígenas no nosso dia a dia. Não, brincadeira, gente.
Não, não é brincadeira não. Mas enfim, são em concentrações muito baixas, não vai fazer mal para ninguém, e eles são muito úteis para o nosso dia a dia. Beleza? Certo. Como as interações intermoleculares, a polaridade das moléculas dos hidrocarbonetos são muito semelhantes, são muito parecidas em todos os casos, o que vai determinar basicamente as propriedades físico-químicas é o peso da molécula. Beleza? Então, por exemplo, eu posso dizer que a minha volatilidade ela é maior conforme menor é a minha molécula. Então, volatilidade. Aqui eu tenho metano, prefixo met, um carbono, CH4. Aqui eu tenho etano, prefixo et, 2 carbonos. Então eu vou ter propano, são 3 carbonos. Butano, são 4 carbonos. E o pentano são 5 carbonos. Então, quanto menor for a minha cadeia, mais volátil ela será. E ponto de fusão, ponto de ebulição? Aí tomará o caminho inverso. Quanto mais pesada a minha molécula, maior será o prato feito, brincadeira, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Tudo isso para fazer um F bonitinho. Certinho? Outro fator que altera a volatilidade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, dentre outras características gerais dessas substâncias, é basicamente a disposição desses átomos, ou seja, se nós temos ramificações ou não. Mas aí já é um ajuste mais fino e mais difícil de aparecer no vestibular. Se sobrar tempo, depois nós conversamos a respeito deles. Tá bom? Algumas categorias de hidrocarbonetos. É importante dizer que hidrocarboneto não é bem uma função orgânica, a gente estuda como se fosse, beleza? E aqui nós temos algumas categorias de hidrocarbonetos. Nós temos os alcanos, que são os hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples, e eles podem ser escritos dessa seguinte maneira: CX, H2X mais 2. Então, todo alcano vai seguir essa regrinha. Professor, o que isso quer dizer? Vamos supor que eu quero saber a fórmula molecular do alcano que tem 3 carbonos. Se ele tiver 3 carbonos, eu vou ter C3. C3, então meu X é 3. Aqui eu vou ter H, 2 vezes 3, mais 2. Então aqui eu vou ter C3, H, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então eu vou ter o C3H8. Essa formulinha serve para sabermos, para determinarmos a fórmula molecular dos alcanos. Ah, eu quero saber quanto que é o alcano que tem, como que é a fórmula molecular do alcano que tem 8 carbonos. Fica fácil, gente. Eu vou colocar C8H 2 vezes 8 mais 2. Ou seja, eu vou ter C8H, aqui eu vou ter 16 mais 2, 18. C8H18. Então, é assim que nós determinamos a fórmula molecular dos alcanos. Já no caso dos alcenos, nós temos substâncias que são hidrocarbonetos, todos eles são hidrocarbonetos, né? Estamos falando de hidrocarbonetos. Nesse caso, nós teremos uma ligação dupla. Como nós temos uma ligação dupla, e detalhe, nenhuma tripla, a nossa formulinha geral será CXH2X, sem o mais 2. E por fim, os alcinos são as estruturas que possuem uma ligação tripla. Nesse caso, a formulinha geral deles é CXH2X menos 2, é outra formulinha geral. Tudo bem? Agora, conversando especificamente a respeito de alguns hidrocarbonetos que são importantes, que são estrelinhas, por assim dizer, nós temos o metano. O metano, ele é liberado
no processo de decomposição do lixo orgânico, no processo de metanogênese que a gente fala, uma das últimas etapas da decomposição da matéria orgânica em aterros. Ele também está presente no gás natural e na decomposição de cadáveres, afinal de contas, cadáveres são, na verdade, lixo orgânico. É um pouco até, como que eu posso dizer, insensível da minha parte dizer isso, mas não deixa de ser. Quando nós morremos, nós viramos matéria orgânica que entrará em processo de decomposição e assim como o lixo orgânico passará pelo processo de metanogênese. É por conta do fato dos nossos cadáveres gerarem metano que, de vez em quando, em algumas situações específicas, nós temos uma certa chama azul nos cemitérios, que é o que o pessoal chama de fogo-fato. Quando o metano ele reage com uma outra substância à base de fósforo, que eu não lembro qual é agora de cabeça, se não me engano é a fosfina, não, fosfina é mais pesada. É um gás com fósforo, ele entra em combustão e ele gera essa chama azul, e é até por isso que nas culturas asiáticas é comum eles simbolizarem os fantasmas com pequenas tochas, com pequenas chamas ao redor do fantasma, que viria disso. Beleza? O metano ele é usado principalmente para obtenção de energia pelo processo de combustão. Então a gente queima metano, a gente consegue energia térmica, a gente consegue calor e a partir disso a gente consegue energia. Beleza? Uma duplinha muito importante usada no nosso dia a dia é o propano e o butano. Propano e o butano são basicamente o gás liquefeito de petróleo, também conhecido como GLP. Beleza? Então, é o gás de cozinha, é o gás que está no botijão de gás, beleza? Um fato interessante, se você pegar um botijão de gás, se você conseguir fazer isso e chacoalhá-lo, você vai ter a impressão que tem um líquido ali dentro. Isso porque, de fato, tem um líquido ali dentro. O que acontece? O propano e o butano, à temperatura ambiente, eles estão no estado gasoso. No entanto, no botijão de gás, a pressão é tamanha que ele vai para o estado líquido. Quando você abre o botijão, a pressão cai drasticamente e ele volta para o estado gasoso, beleza? São outras duas substâncias que são usadas basicamente para obtenção de energia. Daí nós temos o eteno, e aqui um nome popular do eteno, etileno, certo? Aqui é a nomenclatura IUPAC, por assim dizer, a nomenclatura oficial, e esse é o nome popular que a gente usa no dia a dia, que a gente usa no cotidiano. Esse é o nome do RG, esse é o nome que a rua batizou, por assim dizer. Ele pode ser usado para a produção de álcool, beleza? Ele é um hormônio natural das bananas, mas a título de curiosidade, e ele também pode ser usado para a produção de plástico, certo? Apenas recordando, ET é 2 carbonos, EN indica ligação dupla, então este camarada deve ser desenhado desta maneira. Um carbono, dupla ligação com outro carbono e ligações simples com átomos de hidrogênio. Daí nós temos o etino, que é conhecido popularmente como acetileno, certo? Etino-in indica ligação tripla. Então, o etino é este sujeito aqui. O etino, ele pode ser sintetizado a partir do carbeto de cálcio, que é o CaC2. O carbeto de cálcio, ao interagir com a água, irá formar o hidróxido de cálcio e o etino, ou acetileno. O acetileno, ele também é usado em processos de combustão para se ter energia. De todos os compostos que nós conversamos, o acetileno é provavelmente um dos mais inflamáveis. Ele é extremamente inflamável. E agora, alguns exercicinhos para fecharmos essa aula de vez. O primeiro é da Uniteams 2021. Com base no composto, deixa eu tirar aqui, com base no composto H3C,
H3C, CH2, 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 CH3. Julgue as proposições a seguir. Primeira, é um alceno. Ele é um alceno? Bom, para que ele seja um alceno, seria necessário que ele tivesse uma ligação dupla. No caso, essa substância não possui nenhuma ligação dupla, ele não é um alceno, ele é um alcano. Primeira está errada, está falsa, não confie nela. Segunda afirmativa, apresenta carbonos primários e secundários. O que é carbono primário e secundário mesmo? Ó, carbono primário é aquele que está ligado a somente um carbono ou nenhum carbono. Carbono secundário é aquele que está ligado a 2 carbonos. Carbono terciário é aquele que está ligado a 3 carbonos. E o carbono quaternário é aquele que está ligado a 4 carbonos. Tudo bem? Então nós temos o carbono primário, secundário, terciário, quaternário. Mas nessa imagem específica, nessa molécula, nós temos carbonos primários e secundários. Vamos ver. Esse primeiro está ligado a só um carbono, então ele é primário. Esse segundo está ligado a 2 carbonos, a esse e a esse, então ele é secundário. Esse está ligado a 2 carbonos, a esse e a esse, então ele é secundário. Esse está ligado a 2 carbonos, a esse e a esse, então ele é secundário. Esse está ligado só a esse carbono, então ele é primário. Então nós temos 2 carbonos primários e nós temos 3 carbonos secundários. Então, apresenta carbonos primários e secundários? Sim, apresenta carbonos primários e secundários. Bacana. Terceira afirmativa, a fórmula molecular é C5H13. Tá, vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, C5, bateu. Vamos contar os átomos de hidrogênio. Tenho 3, com 2, 5, com mais 2, 7, com mais 2, 9, com mais 3, 12. Ih, rapaz, tá C5H13, mas é C5H12, então tá errado. Quarta, apresenta uma cadeia carbônica ramificada? Ramificada? Não, gente. Para que a cadeia fosse ramificada, ela teria que ter ramos, teria que ter um radical, e não tem. A única afirmativa correta para essa questão é a segunda. Portanto, vou assinalar a alternativa E de escola de enamorado de elefante. Segunda questão, Unifor 2020. O geraniol é um líquido amarelado que apresenta um agradável odor de rosas, sendo utilizado na fabricação de fragrâncias e perfumes de fórmula estrutural. Então, esta é a fórmula estrutural do meu composto. Beleza? Bacana. Então, aqui eu consigo ver que eu tenho dupla ligação, eu tenho ramificação. Bacana. O que ele quer dizer para mim? Em relação à cadeia carbônica, pode-se afirmar que é acíclica, ou seja, não tem ciclo, verdade. Ramificada, verdade. Saturada, saturada. Bom, saturada é aquela que os carbonos só fazem ligações simples entre si. Mas aqui eu tenho uma ligação dupla, carbono-carbono. Aqui eu também tenho uma ligação dupla, carbono-carbono. Então ela não é saturada. Eu descarto a A. Vamos para B. Cíclica, não é cíclica, já descarta B também. Vamos para C. Acíclica, legal. Ramificada, top. Insaturada, perfeita. Homogênea, bacana. Homogênea, professor, mas tem oxigênio ali. É verdade, tem oxigênio. Mas apesar disso, ela é homogênea sim, porque o meu oxigênio está na ponta da cadeia. Para que ela seja heterogênea, seria necessário que o meu oxigênio estivesse no meio da minha cadeia principal, como nós veremos posteriormente. Então, a C está certíssima, ela é homogênea. Tá, já acertamos. Vamos só ver a D e a E por desencargo de consciência. Cíclica está errada, já era. A E, a cíclica, tá certo. Ramificada ramificada, tá certo. Saturada não é saturada. Por isso que está errada. Terceiro exercício. O composto cis-9-tricoseno. Professor, o que é esse cis? Depois você vai entender, meu caro estudante, porque ainda colocamos uns incrementos, às vezes, no nome dos compostos, a depender da situação. Mas isso é assunto para mais para frente.
O composto cis-9-tricoseno, cuja fórmula estrutural está ilustrada abaixo, é conhecido como feromônio sexual da mosca doméstica. Musca doméstica. Chique. Acerca da estrutura do cis-9-tricoseno, sua cadeia carbônica pode ser classificada como alicíclica quer dizer cíclica. Acíclica é não cíclica, é confuso. Não, acíclica não tem ciclo. Alicíclica tem ciclo. Mas essa estrutura aqui não tem ciclo, gente. Então posso descartar a A. Tá, vamos para B. Alifática. Alifática é uma cadeia que não tem ciclo, linear. Existem muitos sinônimos, gente. Então, alifática é igual a acíclica. Alifática insaturada, ela é insaturada porque tem uma dupla ligação aqui. Homogênea acabou, gente, é a B. Vamos resolver o resto só para saber? Na C fala alifática saturada, não é saturada. Na D fala alicíclica, não é alicíclica. Na E fala alifática, insaturada e heterogênea. Pecou quando disse que era heterogênea. E por fim, o último exercicinho, textão em cima, pergunta embaixo. Primeiro vamos ler a pergunta, depois a gente sobe para o texto se for necessário. Com base nessas informações, numa mistura de hidrocarbonetos contendo pentano, hexano, etano, propano e butano, o primeiro componente a ser separado é o... Bom, vamos ler a pergunta. Vamos ler o texto em cima. Por ser relativamente simples, sensível e efetiva para separar os componentes de misturas, a cromatografia gasosa é uma das ferramentas muito utilizadas na química. Nessa técnica, os componentes na forma de vapor são gradualmente separados com base na sua volubilidade, do mais volátil para o menos volátil. É amplamente usada em análises quantitativas e qualitativas de espécies químicas e para determinar constantemente termoquímicas, tais como calores de solução e vaporização, pressão de vapor e coeficientes de atividade. Então tá. Então eu sei que nesse processo denominado cromatografia, nós separamos a partir da volubilidade, que é a mesma coisa que volatilidade. Do mais volátil para o menos volátil. E aqui eu tenho pentano, hexano, etano, propano e o butano. Beleza? Então ele quer saber qual vai ser o primeiro que vai sair. Primeiro sai o mais volátil, depois o segundo mais volátil, depois o terceiro e assim por diante. Então veja só, nessa fileira aqui, nós temos que o mais volátil vai ser o etano, que é o de menor cadeia. Propriedades físico-químicas que nós vimos. O etano, como ele é o menorzinho, ele vai ser o mais volátil, vai ter o menor ponto de fusão e o menor ponto de ebulição. Tá bom? Por isso eu marco a alternativa C de casa. Lembrando que o tamanho da molécula ele é o fator preponderante nesse caso, porque estamos analisando uma mesma função orgânica, o mesmo tipo de estrutura orgânica. Não é bem função, né? Então, como todo mundo só possui carbono e hidrogênio, como todo mundo é apolar, como todo mundo só tem um tipo de interação intermolecular, que é a de polo induzido e de polo induzido, o único fator que determina com preponderância as propriedades físico-químicas das minhas moléculas é a massa molecular e, posteriormente, o arranjo dos átomos, certo? Mas sendo a massa molecular o mais relevante, principalmente nesse comecinho de conteúdo, tá bom? O etano é o menorzinho, portanto, ele vai ter uma menor massa molecular, ele vai ter um menor ponto de fusão, menor ponto de ebulição e ele será mais volátil, tá bom? Bom, gente, era isso que eu queria conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.